A gente vai falar, além do Black Mirror e dilema das redes sociais, o impacto social da tecnologia. E esse formato vai ser um pouco diferente. A gente tem aqui 3 mulheres para participar desse painel. E a gente convidou 2 delas para fazerem uma apresentação inicial, para a gente esquentar o debate. A ideia aqui desse painel é a gente perceber que tecnologia, a despeito do que falam para a gente, ela não é imparcial, vocês já perceberam isso, ela não é neutra, né? Quem está construindo essa tecnologia, quais são os impactos que essa tecnologia tem nas relações sociais, políticas, econômicas, enfim, esse painel vai trazer essas provocações. Então, se vocês viram ou Black Mirror, ou Dilema das redes sociais, ou enfim, se interessam por esse tema, a gente vai falar sobre inteligência artificial, ética, vieses, dados, vigilância, cidadania, democracia, entre outros temas que são fundamentais para nós, que pessoas que trabalhamos com tecnologia, a gente precisa saber e entender mais sobre esses assuntos. Então, vai ser incrível. Eu vou então começar convidando a Dani Monteiro, que vai começar fazendo a palestra dela. A Dani é engenheira de dados na XP, ela é mestre em engenharia na computação, TEDx Speaker, autora do blog e do canal DB for Beginners, aproveitem e sigam aí quem se interessa por dados, fundadora da Dani Academy, e ela já foi desenvolvedora e hoje, já foi DBA e hoje ela é arquiteta de dados. Ela ganhou vários prêmios, gente, muitos, o mais recente foi Women in AI 2020, ela já deu palestras no mundo inteiro, foi a primeira mulher brasileira a palestrar na MongoDB World, além de ser instrutora oficial do LinkedIn Learning, gravou cursos lá na Áustria, inclusive, os cursos para a plataforma. Então, muito feliz de estar aqui, de convidar a Dani. Dani, seja muito bem-vinda ao programa Aria Summit. Eu passo a palavra para você ajudar a gente a esquentar os motores para esse super painel. Boa noite. Boa noite, Ana. Ai, gente, eu não acredito que eu tô aqui. Cara, é o tipo de evento que me deixa, assim, tão feliz que eu preciso controlar o meu tempo, né? Porque assim, eu sou o tipo que começa a falar e não paro mais. Ai, que maravilha, né? Gente, nós vamos conversar de um assunto que ele aquece paixões. As pessoas têm muito... É interessante porque eu vejo muita gente com medo de inteligência artificial e as pessoas não conseguem explicar o porquê desse medo, né? O que assusta tanto as pessoas? Vocês já pararam para pensar no que está te assustando? E eu tenho algumas histórias para contar para vocês quando eu falo de inteligência artificial e o porquê que ela me assusta. Na realidade, eu nunca quis muito trabalhar com inteligência artificial. Eu queria construir a Super Vic, que é um robô, porque eu queria que ela lavasse louça para mim. Simples assim. O problema foi que eu tenho o péssimo hábito, ou o bom hábito, enfim, não sei ainda, de assistir uma série chamada Chicago PD. E num episódio dessa série, um policial super gatinho, ele acusou um rapaz negro de ter matado 2 crianças, e ele acusou com base no reconhecimento facial. O problema é que depois de um tempo ele descobriu que o cara era inocente, o cara foi morto na prisão, e o policial bonitinho entrou super na paranoia sobre o que ele fez, né? E isso me trouxe um grande susto, porque eu parei para pensar em o que eu estava pensando, né? Como a inteligência artificial ela podia ser perigosa para as pessoas que eu gosto. Por que eu precisava me preocupar com a inteligência artificial? Porque se em uma série uma pessoa foi presa e estava tendo tantos problemas, e na minha vida, né? E se isso acontecesse com uma das pessoas que eu gosto? Qual que é o meu... Porque assim, não adianta você só ter medo, né? E eu fiquei muito assustada com isso, muito assustada. E aí, começa o meu rolê com a inteligência artificial e eu vou dividir aqui com vocês algumas reflexões e alguns anseios também.
Para quem não conhece, essa é a Super Vicky. Ela é fantástica, é um robô que ela é super binária e ela fazia coisas muito legais. E eu sempre quis construir uma Super Vicky. O problema é que isso aqui é inteligência artificial. É um negócio pulando, latindo, querendo me matar e que me dá vários problemas. E aí eu pensei, gente, se ela dá tantos problemas, se ela pode fazer coisas do tipo, eu preciso mulheres de sucesso no Google. Todas as mulheres que aparecem são brancas, de óculos, mas não aparece a Maite Lourenço. Será que isso é justo? Né? Qual que é a definição de sucesso que o Google está usando para não trazer uma mulher negra que saiu na capa da revista Exame como uma mulher de sucesso? Então, todas essas injustiças, elas começaram a me trazer calafrios. Era extremamente assustador ver que o reconhecimento de imagens fala que o mesmo objeto numa mão branca é um objeto qualquer, um monocular. Um objeto na mão preta é uma arma. Então, eu fui atrás de entender o que estava acontecendo, quais eram os problemas que traziam esse tanto de injustiças para a inteligência artificial. E muito mais do que isso, porque se isso está acontecendo, se a gente tem uma tecnologia que está chegando, que está crescendo e que ela é capaz de piorar a sociedade, então eu queria entender se tinha uma maneira de eu combater esse tipo de injustiça. Então, aí começa a parte divertida, porque eu sou engenheira. Engenheiros entendem números. Eu sempre digo que engenharia não é sobre pessoas, né? Não é só sobre números. Engenharia também é sobre pessoas. Então, eu tinha que pensar em trazer confiança, disponibilidade, em LGPD, mas eu preciso estar atenta. Por quê? Porque quando eu uso inteligência artificial, eu preciso do quê? De dados. Coisa mais linda, né? Só que os nossos dados reproduzem os nossos preconceitos, né? E isso é muito perigoso. E aí, tá, como que eu combato isso, né? Tem como combater se eu já tenho esses dados? Tem. Desde que eu tenha uma definição de justiça e que eu consiga medir, né? O quanto os meus algoritmos são justos ou não. E aí vem a nossa prova de fogo. Quais são os meus dados, né? Porque os dados normalmente estão contaminados com os nossos preconceitos, então não venham dizer inteligência artificial. Na realidade, a gente tem 3 possibilidades. A primeira é do algoritmo ter sido escrito de forma preconceituosa, isso normalmente como que se diz? É de propósito. Eu posso ter uma quantidade muito pequena de dados, mas isso, acho que quando a gente se propõe a utilizar a inteligência artificial, nós sabemos que precisamos de dados, mas normalmente o nosso grande motivo é que os dados de treinamento normalmente são contaminados pelos preconceitos. E isso é resultado de um processo social e histórico. E isso, o que vai acontecer? Vai trazer desvantagem para certos grupos. Então, quando eu uso esses dados para treinar algoritmos de machine learning, ele vai fazer o quê? Ele vai reproduzir, ou pior, reforçar os preconceitos. Então, nós, como profissionais de tecnologia, temos como grande desafio entender o viés e corrigir os nossos dados. Nós precisamos o quê? Medir o quanto os nossos dados são justos. E existem medidas para isso, tá? Existem várias causas de viés. Preciso de diversidade, para quê? Para ter dados diversos, eu consigo construir produtos melhores. Se eu construo produtos melhores, eu consigo faturar cada vez mais. Então, gente, não achem que diversidade é coisa de empresa hype. Não, diversidade é uma coisa de quem quer ganhar mais. E isso tem várias pesquisas aí mostrando pra gente o quanto a diversidade é importante e o quanto as empresas ganham mais com diversidade. O que nós podemos fazer?
meçam o quanto os seus dados são justos, para que a gente não tenha problemas com a diversidade, para que a gente não tenha aí problemas com o modo como nós estamos trabalhando com os nossos dados. Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês, para começar a polêmica. Os dados têm sim preconceitos, nós precisamos combatê-los. Como que nós combatemos? Medindo, e existem métricas para a justiça. E está na nossa mão, né? Porque não adianta criar novas tecnologias e criar tecnologias que não são inclusivas, que não trazem benefício para a nossa sociedade. Então, está na nossa mão mudar tudo isso. E nós vamos mudar, né, gente? Porque a gente vai conseguir fazer desse mundinho louco um mundo muito melhor. Então, eu acho que meu tempo já acabou. E é isso que eu tinha para trazer para vocês. Desculpem a velocidade, mas, gente, super obrigada pela interpretação em Libras. Para quem eu não me apresentei, Dani Monteiro, sou uma mulher negra, cabelo cacheado. Hoje eu vim até de maquiagem aqui falar com vocês, estou usando um brinco de pedrinhas verdes. E essa sou eu. Muito obrigada, gente. Dani, maravilhosa, muito obrigada a você. A gente já volta contigo para você voltar para o painel. E agora eu quero chamar aqui a Yasu, que vai também trazer a provocação dela para vocês. A Yasu é especialista em internet de Harvard. Ela trabalhou no Banco Mundial no setor de governança como fellow para engajamento cívico e de práticas ágeis. Ela tem background em desenvolvimento de software e colaborou para a infraestrutura de governança em países em desenvolvimento. Ela também é ex-fellow da Berkman Klein Center e ex-senior fellow da Digital Kennedy School, ambos também da Universidade de Harvard. Tá bacana, né, gente, essa trilha aqui. Confesso que, como parte das curadoras, né, estou muito orgulhosa de ter conseguido trazer mulheres tão incríveis para a gente. Continuando aqui na mini bio da Yasu, ela também é advisor da Fundação Cidadão Inteligente e CEO do Serenata de Amor. Gente, se vocês não conhecem esse projeto, busquem agora, dá aí o Ctrl T para abrir uma aba, busquem Serenata do Amor, é um projeto que usa tecnologia para combater a corrupção, controlando gastos das câmaras dos deputados no Brasil. Ela também foi especialista em web no W3C, como chair do grupo de dados na web, entre outras posições. Enfim, Yasu, mulher incrível, que a gente conseguiu trazer aqui, também outra participação internacional. Então, bem-vinde, Yasu, aqui ao nosso estúdio, ao nosso painel. Eu passo a palavra para você, para os seus 10 minutos, para as suas provocações. Boa noite. Eu queria dizer que, primeiro, é um prazer estar aqui no Programaria Summit. É incrível. Esse convite foi incrível. É um prazer estar falando aqui com tanta gente, tantas mulheres tão cabulosas. Realmente está incrível o ambiente virtual do evento. E eu espero que esteja todo mundo gostando, do mesmo tanto que eu estou gostando. Primeiro, eu queria dizer que essa coisa da inteligência artificial, ela virou um hype, né? Porque a gente tem muito que achar um medo na tecnologia para a gente projetar um pouco os nossos medos, né? Por um lado, a gente tem todos esses vieses da tecnologia de hoje em dia, que são vieses que excluem pessoas, que são vieses que adaptam vieses que o ser humano tem e que trazem para os sistemas esses preconceitos. Um que eu gosto de citar bastante e um que já tem prejudicado muita gente há muito tempo são os sistemas que determinam crédito em sistema financeiro, que são sistemas fechados, em caixa preta. A Dani já falou bastante sobre como isso funciona, mas são sistemas que aumentam o valor do crédito para quem já é pobre, para quem já tem menos dinheiro. Então, para mim, esses são atualmente o que a gente tem de mais horrível no Brasil em termos de inteligências que eu não vou dizer nem inteligências, de sistemas que tentam simular inteligências e que acabam impactando na vida das pessoas, né? A gente sabe que esses sistemas de empréstimo de dinheiro, eles afetam mais as mulheres, né? Já que estamos aqui no Programaria, o crédito acaba sendo mais caro para quem tem menos dinheiro e para quem
já sofre preconceito da sociedade. Então, são problemas que sim, a inteligência artificial ela apresenta, são problemas dificílimos de corrigir, eles vão além da área de tecnologia, ou melhor, eles englobam políticas públicas e regulações e regulação em tecnologia, que eu considero que já fazem parte da tecnologia também. Então, o que eu queria, a minha provocação fica assim, a tecnologia, ela é um campo que cada vez mais está se abrindo, né? Tem mais gente, mais habilidades chegando. Quando eu comecei, a gente tinha o designer e o programador. Hoje em dia, a gente já tem uma série de outras habilidades que vão chegando por conta desses novos achados, né? Agora a gente descobriu que a inteligência artificial não funciona bem e a gente precisa estar sempre consertando iterativamente. A gente também descobriu agora que a gente precisa de pessoas para organizar esse conserto, né? Esse modo de consertar a tecnologia de um modo mais cíclico, né? Que a gente esteja sempre prestando atenção. Eu acho que um pouco também a gente que é da tecnologia, tem que voltar para as origens e lembrar que tecnologia ela é feita para a gente consertar, né? Eu vejo muita empresa, eu vejo muito programador, o designer é muito apegado, né? Porque esse algoritmo que eu fiz, então todo mundo está dizendo que ele é um algoritmo racista, mas isso não faz sentido porque dados são neutros, né? Eu vejo muito programadora com esse discurso. Programadora não, geralmente é programador mesmo, mas tudo bem. Então, eu queria só lembrar que a origem da tecnologia é o quebrar e consertar, é o errar e melhorar. Então, a gente está vendo que tem erro, a gente sabe que está errado, a gente precisa consertar. A gente tem que jogar fora, muitas vezes, o que a gente fez e construir de novo. Quantas vezes você já não reescreveu uma aplicação inteira porque ela não deu certo e você teve que voltar ao começo, né? Quantas vezes o designer teve que jogar tudo fora porque não estava dando certo, não funcionava no teste AB, o que ele previamente deixou preparado para que seja aprovado. A gente tem que entender que tecnologia a gente precisa consertar. Quando alguém de uma área de produto vem para alguém da área de programação, por exemplo, ou para o designer, ou até para quem faz política pública e fala não está funcionando isso que você construiu, a gente tem que lembrar que tecnologia é desmontar e montar, né? A gente que estamos aqui entre pessoas nerds, que provavelmente gostavam muito de montar e desmontar coisas quando eram pequenas. Então, eu acho que o princípio, a gente tem que fazer uma volta ao princípio da tecnologia do quebrar e consertar, né? A humildade de estar sendo sempre com muita curiosidade investigando o que é que deu errado. E admitir que a tecnologia é um espelho da nossa própria sociedade. Nós não temos uma sociedade ok, né? Uma sociedade quebrada, que desrespeita minorias, que desrespeita mulheres, que trata mal as crianças, que não distribui os recursos de maneira igual. Então, essas são coisas que vão acabar sendo refletidas em tudo que a gente construir, tecnologicamente falando. Basta ver, por exemplo, uma das tecnologias que eu mais gosto no mundo, que é o banheiro, né, a privada. Eu acho que a privada é sensacional. E nem todo mundo tem uma privada em casa, né? Menos de 50% da população do mundo tem acesso a um devido aparelhamento sanitário, vamos dizer assim. Então, a gente sempre vai ter alguma coisa errada nas tecnologias, a gente vai ter que sempre pensar em estratégias para melhorar elas, para que a gente possa, através das tecnologias, tentar consertar um pouco do mundo, um pouco dessas coisas que estão erradas no mundo. E eu acho que esse é um dever não, eu acho que as mulheres têm um olhar especial para isso. As programadoras que eu conheço têm uma humildade que ela é muito especial, porque essa vontade, essa curiosidade de melhorar as coisas, ela depende muito de pessoas que ralaram muito para chegar onde estão. Então, eu acho que, por enquanto, a gente ainda está nesse patamar, né? Eu tenho muito orgulho de estar nesse evento por isso. Eu acho que era isso que eu tinha mais ou menos para falar. São 10 minutos, são só provocações. Eu espero que vocês tenham muitas perguntas. Perguntem do Serenata, se possível. By the way, por acaso, o Serenata não utiliza argumentos que fazem algoritmos que têm um perigo tão grande de sofrerem bias. Primeiro, porque está tudo no GitHub, é tudo transparente, todo mundo conhece todos os datasets. E segundo, porque nós utilizamos um tipo de machine learning que não vira uma caixa preta, não tem
deep learning, nada disso. Então, façam perguntas, espero que vocês façam perguntas. Eu adoro conversar com as pessoas do Brasil e do mundo todo, mas eu adoro conversar com programadores e eu acho que isso é só o início da conversa. Acho que é isso. Obrigada, Yasu. Gente, temos muito assunto, né, para falar. Vocês já viram que só nessas duas palestras rápidas de esquenta já dá, assim, ó, já até estamos marcando aqui um boteco virtual depois para continuar conversando. E aí eu quero, então, convidar para poder mediar esse bate-papo e participar também dessa conversa, uma mulher que eu admiro muito, que é a Marina Colerato. Ela é jornalista, editora da mídia independente no Modifica, mestranda em Ciências Sociais. Convidar, então, as três para voltarem aqui para o nosso painel, para a gente poder aprofundar esse debate, né, gente? Acho que nós, Yasu falou super bem, nós como pessoas que trabalhamos com tecnologia ou desejamos trabalhar, a gente precisa pensar nos impactos daquilo que a gente está criando, para além da ideia de que a tecnologia é neutra, né, isenta, e aí não tenho culpa se o sistema está tomando esse tipo de decisão, mas refletir quem que está por trás disso, quem que está construindo esse sistema, a serviço de quem esses sistemas estão sendo construídos, né? Então, acho que são debates super importantes, não é à toa que está no bloco final aqui. Gente, está acabando, já estou com uma dorzinha no coração, mas ainda tem temas muito bons para a gente falar, e tem o keynote de encerramento também, então fica aí. A gente passa agora aqui a bola para o nosso painel, então convido para voltar a nossa, vir aqui ao nosso estúdio virtual. Virtual não, né? O estúdio existe, né? Mas elas entrarão no telão. A Dani Monteiro, a Marina Colerato e Yasu para esse super painel. Cadê as minhas convidadas? Aqui. Dani já está aqui, a nossa intérprete também. Só todo mundo chegar e a gente já começa a discussão. Eu preciso entender o que está acontecendo, mas deve ser alguma questão lá, né, gente? Enquanto isso, uma coisa que eu até anotei na minha mão para falar para vocês, do sorteio do passaporte. Vocês têm até às 7 horas para terminar o passaporte. Espero que que a essa altura todo mundo já esteja aí com o passaporte na sua próxima aba aí. Respondam as perguntas do formulário, né? Passem nos estandes para colher as respostas. É super tranquilo, só responder lá para vocês concorrerem ao kit do Programaria Summit, do Passaporte Programaria Summit, que está imperdível. Então, agora sim, podemos ir? Estamos todas aqui? Então, agora sim, gente, vamos para o painel. Não está... Vocês estão me trollando, a produção. Agora sim, gente, é isso, né? Programas ao vivo tem dessas. A gente está muito feliz. Acabei de ver um stories falando que a gente está no show do milhão aqui. A gente está adorando ver vocês curtindo, porque a gente também está curtindo aqui desse lado. Então, agora sim, nossas painelistas já estão aqui. Então, super bem-vindas. Boa noite, Marina. Não tinha te falado contigo ainda. Muito legal de ter todos vocês para discutir esse tema. Passo a palavra, então, para a Marina, que vai mediar esse super debate. Boa noite, Má. Boa noite, Ana, Yasu, Dani, todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre um assunto que, enfim, não é a minha master especialidade, mas me interessa muito. Pensado bastante sobre essa questão dos impactos sociais da tecnologia e dos impactos socioambientais da tecnologia, né? Eu vou começar, primeiro, para quem estiver nos assistindo, se quiserem mandar perguntas, está aberto. Dani, Yasu, a gente está aqui para responder e para conversar. Mas eu vou começar já colocando um pouco de fogo nessa fogueira e ouvir da Dani e da Yasu quais são os discursos e visões de mundo que vocês veem em disputa quando a gente está falando de tecnologia. Tecnologia neutra, tecnologia imparcial, tecnologia como salvadora de todos os problemas, tecnologia como algo sempre bom e positivo. Eu acho que a gente tem muito debate em torno da tecnologia, mas ela é muito pouco criticada, às vezes, muito vista como, se você critica, você é retrógrado, você não é tecnológico o suficiente, enfim. Eu acho que isso precisa ser questionado, né? Ambas as nossas painelistas trouxeram o porquê. Quero ouvir de cada uma de vocês como é que vocês olham para esses discursos e como vocês costumam construir ao redor deles para mostrar que nem sempre é assim, né? Fiquem à vontade. Dani e Yasu, a palavra está com você. Quem quiser começar, pode. Então, primeira coisa que meu primeiro
argumento, quando começam a dizer se a tecnologia é boa, o que, que a tecnologia tem feito de bom, eu pergunto se ainda existem pessoas com fome, pessoas sem água, pessoas... como são as escolas? E aí, falando efetivamente do Brasil, quando você chega em uma empresa no setor de tecnologia, o quão diverso é esse setor? Porque eu passei vários anos sem ver nenhuma mulher preta na tecnologia. Quando eu vi, a gente me dava vontade de abraçar as pessoas, assim. Então, quando a gente tem algo que está transformando a sociedade e que outros grupos representados, você vê uma maioria de homens brancos dominando esse assunto, eu já desconfio que ele não pode ser bom. Sabe por quê? Porque ele não tem a visão de outras pessoas. É quando a diversidade ela faz tanta diferença, quando eu preciso pensar que eu preciso do ponto de vista de outras pessoas, porque eu não sei qual é a dor delas. Então, dizer que a tecnologia é muito boa é quando você tem acesso a ela, né? Quando você tem acesso à internet. Agora, vamos para o Brasil. Lá para Acre. Será que todo mundo no Acre tem acesso à internet, tem acesso à tecnologia? Então, porque eu já não posso dizer que ela é boa para todo mundo. Porque tem gente que nem ao menos conhece a tecnologia. E tem outras pessoas que não têm acesso à tecnologia. As cidades fora desses grandes centros no Brasil, a internet já não é a mesma coisa, né? Eu citei o Acre, mas no interior de São Paulo, às vezes você não consegue usar a internet. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o alcance, né? Com quem está usando e, principalmente, quem é que está criando tudo isso, né? Está criando para os interesses de quem? Porque, por exemplo, se você for conversar com a minha avó e perguntar para ela, olha, dona Ana, tem um sistema, o que a senhora está achando? Essa tecnologia não é para ela, né? Então, essa é uma das coisas que me preocupa muito e é onde eu acho que a tecnologia ela nunca vai ser boa se ela não for para todos. Então, talvez ela nunca seja boa, né? Mas é nisso que eu acredito. Yas, você quer acrescentar alguma coisa? Eu estou pensando aqui, nessa... É porque quando eu penso em tecnologia e deploy, eu sempre penso em escala, né? O Brasil é um país muito grande. E quando a gente fala assim, eu gosto da afirmação da Dani, né? Que tecnologia tem que ser para todos e a coisa da geografia. Mas ao mesmo tempo eu lembro que o Facebook também tem esse lema, né? De fazer a tecnologia chegar a todos. Então talvez não seja suficiente fazer a tecnologia chegar a todos, né? Talvez seja talvez seja bastante interessante acrescentar também que a tecnologia ela precisa acompanhar a diversidade, né? Talvez no Acre o Facebook não faça sentido, né? Talvez lá o WhatsApp faça mais sentido ou talvez um outro tipo de tecnologia, né? Claro que eu estou falando do monopólio, né? Mas é um monopólio porque ele tem esse pensamento, né? Vou chegar até o último ser humano da Terra. Então, eu gosto de falar que tecnologia é bom quando é para todo mundo e quando é diversa também. Não a mesma tecnologia para todo mundo, né? Essa questão, por exemplo, do banheiro, né? Da cobertura de tratamento sanitário, eu gosto de pensar porque eu comparo muito a rede, o grid nosso de cobertura de saneamento básico com o Facebook em si, né? É um modelo centralizado de tratamento de esgoto, todo mundo tem que pagar por um grande monopólio que trata a água e depois devolve para o rio, né? E eu fico pensando sempre assim, se a gente tivesse investido mais em uma tecnologia onde cada vilarejozinho pudesse ali fazer o seu tratamento, né? Se a gente tivesse investido mais em pesquisar o que o vilarejo que hoje não tem, por exemplo, a gente sabe que o saneamento é muito difícil de ser realizado em lugares onde a construção é muito irregular, né? No montanha, não sei o quê, e aí o governo simplesmente não faz, né? Então, o que é feito por esses lugares que nasceram com um planejamento mais espontâneo,
né, mais caótico, e por que não tem saneamentos que se adaptam a esses lugares ainda, né? Eu acredito que isso é também por causa da falta de diversidade. E a mesma coisa com tecnologia, né? Por que não tem um Facebook, vamos dizer assim, eu odeio falar isso, mas é isso. Por que não tem uma... Não, vou falar rede social. Por que não tem uma rede social no Acre, né, já que a Dani citou o Acre, que conecta com o Facebook e interopera, né? Não tem ainda porque a gente tem um monopólio, que agora está sendo processado nos Estados Unidos, né? E esse monopólio simplesmente cortou a interoperabilidade. Existiam os padrões lá bonitinhos de interoperabilidade, mas o Google cortou, o Facebook também não, e nenhuma empresa conversa com a outra. Então, o ideal seria que a gente tivesse uma internet aberta e interoperável, como ela foi pensada, né? Então, internet para todo mundo e uma internet diversa, interoperável e aberta, né? Para todo mundo. É isso que eu queria acrescentar. A Yasu trouxe uma questão que eu fiquei pensando aqui, que primeiro, acho que é legal pontuar que quando a gente fala de tecnologia, a gente normalmente pensa computadores e dados e coisas master, né? E a Yasu trouxe a questão do banheiro, isso também é uma tecnologia, né? E tem tantas outras tecnologias, inclusive sociais, que a gente poderia pôr em prática. E eu vou amarrar um pouco com a segunda pergunta, que é, quando elas não endereçam os interesses do capital, do monopólio, elas acabam não indo para frente, né? Porque não serve a um mercado, de fato. E uma das coisas que a gente pode pensar na imparcialidade, quer dizer, na não parcialidade da tecnologia, é que ela tem esse objetivo, talvez, né, deste monopólio, deste grande lucro, dessa centralização. Mas quando a gente vai olhar, a gente vê que a gente tem mais danos socializados, e daí eu posso trazer a questão das fake news, por exemplo, do que lucros. Os lucros ficam centralizados e os danos socializados. Acho que a tecnologia, em alguns aspectos, ela também tem isso, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco como vocês enxergam a responsabilidade desses grandes detentores do capitalismo de dados e do capitalismo da tecnologia século XXI aí, frente a questões sociais urgentes, né? Por exemplo, o nível de interferência na democracia que a gente tem hoje por meio das mídias sociais, que eles são completamente, se colocam completamente ausentes da questão, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês nessa perspectiva. Como é que vocês enxergam as responsabilidades? Diversos players, mas a gente tem alguns que centralizam muito poder, né, e muito dinheiro nessa equação, e como essa tecnologia reflete na sociedade. Quer começar de novo, Dani? Já que você tem essa questão com a AI, eu acho que talvez tenha um pouco dessa... Bom, a questão da AI e a questão das fake news conversam bastante, acho que é um exemplo bastante claro de como isso afeta as pessoas, né? Sim. É interessante pensar o quanto nós podemos usar os dados para manipular as pessoas e fazer com que essas pessoas propaguem mentiras e propaguem incertezas. É como se não é a inteligência artificial, é a manipulação das pessoas. É como eu levo até elas o conteúdo que eu quero que elas propaguem. Então, quando eu tenho o poder sobre os dados, eu decido o que chega até quem. E aí, a partir desse momento, eu tenho o poder sobre as pessoas. E aí, se a gente voltar um pouquinho mais para trás, recentemente eu estava conversando com uma criança de mais ou menos uns 10, 11 anos, e eu reparei que, assim, era uma criança que argumenta muito bem. E aí me despertou a curiosidade, tipo, onde você estuda? Ah, uma criança que estuda num colégio particular. Ok. E passou um tempo, eu estava conversando com uma outra criança, e eu comecei a perceber que ela mal sabe ler. Sabe aquela coisa assim, quando você dá uma disfarçadinha e fala assim, então, eu li, mas duas crianças da mesma idade, uma numa escola pública e outra numa escola privada. Uma sabe interpretar o texto, a outra mal sabe ler. Então, eu começo
da infância a segregar. Quem é que vai entender o dado que eu estou mostrando? Quem é que vai ter a capacidade, quem vai desenvolver, na realidade, a capacidade de interpretar a informação que está chegando até ela e falar assim, não, isso é verdade, ou isso é mentira, ou isso é muito absurdo. Então a gente já começa lá atrás, tirando das camadas mais pobres da população, o ensino de como interpretar o texto, de como receber uma notícia. Prepara essas pessoas para aceitar qualquer coisa. Por outro lado, eu uso todos os dados que eu tenho e todos os meus interesses, aí pensando como grandes corporações, para fazer com que essas pessoas se comportem da maneira que eu quero, que acreditem naquilo que eu quero e, principalmente, propaguem aquilo que eu quero. Então, é um projeto bem maior do que só divulgar as fake news. Não, sempre um projeto muito maior, né? A fake news é resultado de uma coisa... de uma sociedade toda. Exato, de uma sociedade muito maior. Que não aprendeu a criticar. Exato. E a gente também tem que considerar, estamos falando de um país pobre, né, onde a maioria da sua população é pobre, onde a maioria da sua população sempre foi manipulada, nós só temos um meio a mais de manipular as pessoas. E normalmente agora é dando o que elas querem ouvir, reforçando aquilo que ela já tem uma certa inclinação. E aí eu começo a usar tendências, é onde a tecnologia entra para o mal. Né? Eu vou pressupor, eu vou tentar utilizar os dados para prever o que eu posso dar para aquela pessoa, quais as informações que ela deve receber, para que ela acredite, propague e defenda aquilo como uma verdade. Yas, você quer acrescentar alguma coisa? A gente tem uma próxima pergunta, a gente tem algumas da galera, mas fica à vontade para acrescentar, Yas, e depois eu vou na sequência. Tá. Não, eu só queria acrescentar que, assim, a gente dá muita sorte que ninguém aqui trabalha com saneamento básico, né? Porque é muito mais difícil de resolver do que tecnologias digitais, internet, né? Quando eu falo assim, é fácil de consertar, eu estou falando de tecnologias digitais, onde é um ambiente que você pode pegar e simplesmente jogar 15 linhas de código fora e aquele mal, ele de uma certa maneira, você consegue estancar o mal que determinado software está fazendo, né? Eu acho que a responsabilidade não é do desenvolvedor e não é do designer. Embora eu acho que a gente, como trabalhadores de tecnologia, nós somos eu não sou mais programadora, mas programadoras, designers, são as pessoas que estão lá construindo a fundação de uma casa. Se essas trabalhadoras pararem de trabalhar, não tem casa. Né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo em que a responsabilidade não legal sobre um algoritmo que não funciona não é do desenvolvedor, ou sobre um vazamento também não é da desenvolvedora, meu Deus do céu, eu acho que a responsabilidade, eu acho que as desenvolvedoras podem pegar assim na mão e falar, não vou fazer isso, não vou construir isso, vou procurar um emprego, se tiver a possibilidade, é claro, numa outra empresa que não vai fazer isso. Ou melhor, falar para o chefe, seguinte, esse negócio que você me mandou fazer não vai dar certo, por causa disso e disso, e eu quero fazer desse outro jeito. Porque eu acho que assim a gente vai estar construindo um mundo melhor, vamos dizer assim, né? Então eu acho que, ao mesmo tempo que não é responsabilidade legal das desenvolvedoras, nem designers, é uma coisa onde é uma área onde desenvolvedoras têm muito impacto. É isso. A gente recebeu uma pergunta da Graciane que emenda até na próxima pergunta que a gente tinha programado, que a Graciane perguntou, vocês acreditam que falta uma política, um acordo mundial que regulamente o uso da tecnologia? E a gente ia falar sobre exatamente isso, que é assim, quais práticas vocês veem sendo feitas, implementadas para contornar os vieses dos algoritmos, o monopólio, enfim, tudo isso que a gente está discutindo agora. E um pouco do papel, né? É papel do Estado? É papel das pessoas cobrar? É papel de quem, né? Ou de todos ao mesmo tempo? Acredito que cada um tem o seu papel. Todo mundo tem o seu papel nessa história.
Mas é uma coisa que se debate muito quando a gente está falando sobre os impactos negativos da tecnologia, dos dados, dos viés dos algoritmos, enfim. O que vocês têm visto de implementação para superar isso e como vocês enxergam o papel das diferentes stakeholders, não seria a palavra, mas enfim, dos diferentes atores aí desse debate? Acho que a Yas ia começar. É isso que eu ia falar, Yas, pode começar. Bom, deixa eu ver. Eu estou pensando ainda, estou tentando quebrar a pergunta em duas coisas. É uma pergunta muito complexa, né? Poxa, não sei, Dani, você quer começar? Você quer dar uma dica? Olha só, vamos ver se eu entendi a pergunta, né? Primeira coisa, né? De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é quando eu estou usando dados considerando a GDPR na Europa e a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, eu preciso do consentimento das pessoas para utilizar os dados delas para qualquer finalidade. Então, eu começo com o pedido de consentimento. E considerando que no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados te obriga a pedir o consentimento de uma forma clara, e assim, eu até já pensei bastante sobre o que é ser claro, então eu preciso dizer o que eu estou fazendo com esses dados. Então, nesse ponto, a responsabilidade é da empresa que se propôs a utilizar ou a manipular esses dados. Quando eu estou falando de uma organização privada que vai fazer um software qualquer, ela é responsável pelo resultado daquele software. Dizer que o resultado é do programa, que quem é responsável é o programador, cara, é loucura. Por quê? Porque quando eu falo em novamente, né, tem muita vaga para desenvolvedora, o desenvolvedor pode se recusar, a desenvolvedora se recusar uma determinada implementação. Talvez ela possa, talvez ela não possa porque ela que está sustentando a família, talvez ela não possa porque no estado onde ela trabalha não tem outras oportunidades, talvez ela não possa por medo. Então, eu não posso jogar no desenvolvedor a responsabilidade de algo que ele está fazendo para alguém. Pelo menos eu não acredito que podemos, tá, fazer esse tipo de coisa. Embora no Brasil já ouvi vários casos, por exemplo, teve uma atualização dos dados do Tribunal de Contas do Amazonas há uns 2, 3 anos atrás, onde o desenvolvedor executou que atualizou os dados de 3.000 aposentadorias e graças a essa atualização ele foi obrigado a correr atrás de uma consultoria, ele ia ter que pagar os prejuízos. Não acho que seja uma coisa justa, tá? Então, e aí é super minha opinião. Porque se ele fez isso direto em produção, foi porque alguém pediu. E se alguém pediu, não seguiu um processo, porque todo mundo sabe que não se atualiza dados em produção. Então, vamos lá, tem toda uma cadeia. Quando eu falo do Estado, eu acredito que o Estado tenha por finalidade, por grande função, né, proteger os seus cidadãos, né? Então, qualquer coisa que traga prejuízo para a vida das pessoas, eu acredito, Daniele, novamente, que o Estado tem por função falar, gente, espera aí, vocês não vão construir um robô que sai atirando nas pessoas, né? Não, é proibido. Embora eu não conheça nenhuma lei nesse sentido. Mas nesse caso também, gente, é só uma suposição. Então, quando eu digo dos dados, eu preciso de consentimento e eu preciso explicar claramente o que eu quero. A Lei Geral de Proteção de Dados também diz que a empresa, normalmente, ela é a responsável. Tem mais alguma coisa que eu não entendi na pergunta? A pessoa é lenta, entendeu? Não, acho que é isso mesmo, Dani. Acho que é entender os diferentes... as diferentes responsabilidades, porque tem uma questão também de que o consentimento, mas tem serviços que se você não der o consentimento, você não usa, e eles são muito importantes, e daí, ok, você fornece seu consentimento por livre e espontânea necessidade,
Enfim, e você não tem limites estabelecidos do que é permitido e do que não é. E daí talvez entraria um Estado ou uma lei de proteção de dados que fosse mais... Porque, por exemplo, se eu chegar para minha avó, né, e eu tive uma conversa seríssima com ela quando a gente está falando de dados, é sério, gente, a minha avó manja tudo de banco, porque ela é sempre a minha vida, é sério. E eu estava conversando com ela sobre a LGPD e eu fui falar, olha, vó, os dados são seus, tá? Se alguém ligar aqui e falar para a senhora, posso usar seus dados e eu vou te dar um desconto de R$10, antes de eu terminar a frase, ela falou, eu aceito. Então, até que ponto esse consentimento é claro? E é claro para quem? Né? E a lei também diz que você não pode negar um serviço. Mas será que quem vai correr por mim? Será que eu vou ter tempo de ir na delegacia, reclamar, fazer uma queixa, esperar? Né? Vai muito além do que está escrito. Eu acho que a LGPD é legalês, né? Ela é um assunto de advogados. E vai ficar nesse assunto de advogados durante um bom tempo. E o que a gente precisa no Brasil são de gerentes, né? Managers que sejam espertos o suficiente para trabalhar junto com os advogados para blindar os desenvolvedores. A gente não tem isso. Né? O papel do desenvolvedor não é responder judicialmente por um vazamento de dados ou porque o produto saiu sem a página de consent, né? Isso, consentimento. Não é esse o papel do desenvolvedor, esse é o papel da gerência, da gestão, do time de legal, o time o legal, né? O time que trabalha com legalês, ele tem que conversar com os managers e falar, filhão, olha só, agora tem essa lei de PD e agora a gente tem que dar esse botão de clicar aqui para as pessoas e a gente, além disso, vai ter que informar elas do que é a consequência dela clicar nesse botão aqui. Mas isso a gente não vê no Brasil. Eu posso estar falando uma bobagem, me desculpe aí se tem gente que tem gerentes muito bons e que já se agilizaram. A impressão que eu tenho no Brasil é que os gerentes não viram ainda que isso é uma necessidade, muito pelo contrário de gerentes que trabalham com software na Europa, que já são pessoas que se agilizaram rapidamente, porque o sistema legal da Europa realmente funciona. Como a Dani ponderou aqui, no Brasil, quem tem dinheiro para entrar na justiça porque o site não deletou seus dados? Quem, em sã consciência, vai fazer uma papelada imensa, né? Pagar o advogado, fazer a papelada e falar, site fulano, sei lá, esse site de promoção que você baixou o aplicativo para botar combustível mais barato. Você manda um e-mail e fala, delete meus dados. Aonde que alguém vai gastar da sua vida o tempo, 10 anos, sei lá, 5 anos, para entrar com processo? Já é ruim entrar com processo contra a operadora de celular que vira fazendo zona, mandando cobrança errada. Então, assim, o Brasil precisa melhorar o ambiente jurídico para que o time de produção seja blindado. Dani colocou muito bem. Se vazou lá, é porque tinha alguém lá que não estava olhando para o processo da maneira que devia olhar. Porque o desenvolvedor subiu a senha para o GitHub. Por que o desenvolvedor tinha dados sensíveis na mão e não estava anonimizada a base? É a pergunta, né? Então, eu acho que a gente tem com perguntas, não assim, vazou dados. Meu Deus, o desenvolvedor filhote subiu para o GitHub. Fala, não, cara, porque é que ele tinha acesso a dados sensíveis, com nome e endereço das pessoas, que não passou por um time antes para poder filtrar e anonimizar essa base. Essa empresa tem um time de anonimização? Existe o processo de anonimização desses dados dentro dessa área sensível aqui, sei lá, saúde, por exemplo? Não existe. Por que não existe? Porque o gerente está viajando. Então, eu acho que a gente tem esse problema no Brasil. Gerente ruim é um negócio que é complicado em qualquer área, na área de tecnologia mais ainda. E o time de legal existe para blindar o desenvolvedor, para que isso não aconteça. Não é responsabilidade legal do desenvolvedor ou da desenvolvedora. Acho que a gente está falando, então, assim, resumidamente, de que a responsabilidade legal seriam das empresas e de que o Estado teria que entrar junto com, sei lá, o judiciário para estabelecer limites de proteção que são de fato eficazes. Né? A gente tem algumas perguntas, não vai dar para fazer todas porque o nosso tempo já acabou. Vou fazer uma pergunta para a Yasu e daí a galera pode deixar lá, as perguntas estão lá, Yasu e Dani quiserem voltar para responder, vai ser um super prazer.
Eu tenho uma pergunta que eu vou responder rapidamente e daí eu passo já para outra pergunta da Yasu. É que a Keller falou assim, vocês acreditam que a inteligência artificial, por ser um reflexo de quem a desenvolve, tem como ser imparcial? Eu acho que assim, nada tem como ser imparcial, não há neutralidade em nada, né? Não há neutralidade no ser humano, não há neutralidade nas empresas. E acima de tudo é importante lembrar que a tecnologia hoje, ela serve e é reflexo de um sistema capitalista que tem objetivos muito claros e que não é necessariamente melhorar a vida das pessoas, né? A Dani trouxe exemplos, a Yasu também. Então, assim, talvez a gente tenha que encarar a tecnologia como um reflexo do nosso capitalismo avançado, neoliberal, essa tecnologia que a gente está debatendo agora, e questioná-la da mesma forma como a gente questiona o nosso sistema. Agora, Yasu, vamos lá, teve uma pergunta daqui da Beatriz. Gostaria de saber sobre o antes e depois da projeto Serenata de Amor. Conseguimos enxergar melhorias realmente notáveis? E daí com isso a gente encerra, mas vou deixar a Yasu terminar. Desculpa, gente, eu estava chamando a atenção do meu filho, que estava fazendo barulho. É o seguinte, eu acho que o projeto Serenata de Amor, ele trouxe alguns impactos que são muito positivos, mas é um projeto muito pequeno. É um projeto que teve uma verba muito pequena, perto do problema, do tamanho do problema que ele estava querendo resolver, né? Os impactos que eu acho mais positivos do Serenata de Amor são a comunidade que ficou, a comunidade é muito grande, uma comunidade muito significativa no Brasil e o projeto é muito interessante, todo mundo acabou criando um projeto similar. Da iniciativa do Serenata. Mas eu acho que o que ficou é que com tecnologia só, a gente precisa de um sistema complexo em que a gente precisa carregar junto com a gente, né? Não só tecnologia. A gente se engana às vezes, a gente pensa assim, mas o Facebook mudou tanta coisa. Não, pera, o Facebook é a ferramenta que começou devagarzinho, foi crescendo, e esse é o papel da tecnologia, né? A tecnologia ela vai crescendo e vai atingindo as pessoas e vai modificando o jeito que as pessoas são, para que depois as pessoas possam modificar de novo a tecnologia, né? É um ciclo. Então, eu acho que a gente tem que pensar, o Serenata, se você perguntar em dados práticos, não mudou nada. O que a gente queria fazer era obrigar a Câmara dos Deputados a rever o regimento interno que dá direito a esses deputados a gastarem dinheiro à torto e à direito. A gente não conseguiu fazer isso. É um sistema muito forte, né? A Câmara dos Deputados é um sistema muito forte e bloqueado, não dá para fazer hacks, vamos dizer. Então, eu acho que é um começo e a gente precisa continuar tentando, porque eles não vão mudar se a gente não continuar tentando. Bom, meninas, muito obrigada a quem assistiu. A gente poderia falar tanto tempo, mas o tempo é tão curtinho, tinha tantas perguntas legais, tantos assuntos, enfim. Mas acompanhem Dani e Yasu nas redes, com certeza elas vão trazer esse assunto. Muito obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu. E vamos embora de um olho no peixe, outro no gato, né? Que a gente tem que ficar esperto, como a Yasu falou, tem muito a ser feito aí para a gente conseguir uma tecnologia inclusiva, acessível, transparente, para todos e para todos do melhor jeito possível, né? Não é para todos de qualquer jeito. Obrigada, gente. Muito obrigada a vocês, maravilhosas, por mais esse painel incrível. Ficou a mesma sensação de que a gente também queria continuar conversando com vocês sobre isso, mas, gente, o tempo é curto, então sigam não só a Dani como a Yasu, mas também a Marina Colerata nas redes sociais. Elas trazem temas incríveis, debates são super importantes para a gente refletir qual que é o nosso papel, como a gente contribui para o mundo que a gente quer viver.